Olá, meus queridos! Hoje nós veremos um momentozinho sobre as orações subordinadas reduzidas. Reduzidas, a própria palavra já traz, né? Menor, que sintetiza, né? As orações subordinadas reduzidas, para nós entendermos, eu preciso relembrar com vocês as formas verbais, né? As formas nominais dos verbos. Por exemplo, o que é um verbo estar no infinitivo? O que é um verbo estar no participa no gerúndio? Essas formas nominais, elas não flexionam, ela não tem tempo, não tem modo, mas é a forma como se encontra o verbo, né? E ali ele pode estar no infinitivo, quando eles têm essa terminação. A, e quando eles têm essa terminação que não está flexionada, nós nomeamos de infinitivo. Então o verbo está no infinitivo. Quando os verbos terminam em ado ou ido, né, andado, por exemplo, nós usamos que ela está no particípio. O que é particípio? É um fato já acontecido, né? E o gerúndio, NDO, e andando, é algo que dá a ideia que está continuando, que está acontecendo, fulano está andando. Então são essas três formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio. Vocês devem ter visto isso quando estudaram sobre verbos, né? Mas para que nós possamos compreender as orações subordinadas reduzidas, é necessário que relembre sobre essas três formas. Olha bem este exemplo. Assim que você fizer a prova, sua nota sai imediatamente. Ao fazer a prova, sua nota sai imediatamente. Quando você observa aqui, vamos analisando assim que, já é conhecimento de vocês, da ideia de tempo, ou seja, quando que a nota sai, né? Assim que você fizer a prova. Aí eu tenho aqui uma oração, então, uma oração subordinada adverbial temporal. Observe essa outra construção. Ao fazer a prova, sua nota sai imediatamente. Aqui já não aparece o conectivo, a conjunção adverbial temporal que vocês conheceram. Mas ele vem aqui, ó, ao fazer, que dá a mesma circunstância, ou seja, sua nota sai ao fazer a prova. Assim que você fizer a prova, a nota sai. Só que aqui foi transformado, né? O verbo fazer veio ao fazer de uma forma não flexionada, né? Forma no infinitivo. Então, por isso que eu digo que essa primeira oração é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Mais uma vez eu volto e pergunto para vocês, mas eu vou usar isso tudo para fazer uma avaliação, uma prova no Enem, uma prova no concurso? Não. Mas indiretamente ele pode perguntar se essa expressão aqui, ela tem uma circunstância de tempo. Aí você vai dizer, mas eu não estou reconhecendo nenhum conectivo temporal aqui. Aqueles elementos que eu conheci nas aulas de orações subordinadas adverbiais temporais. Sim, então por isso nós vamos mostrar que pode vir de forma reduzida. Ou seja, essa aqui a gente fala que ela está desenvolvida, porque ela tem toda uma construção normal daquela que a gente tem costume de ver nas explicações de orações subordinadas, que é o caso da conjunção e assim por diante. Aqui não. O verbo já está no infinitivo e omitimos essa conjunção. Por isso nós falamos que ela é reduzida. Então nós temos aqui duas orações com uma estrutura de palavras diferentes, mas a mesma circunstância, com nomenclatura diferente, mas as mesmas circunstâncias. Todas elas denotam tempo. E outro exemplo. Fazendo a prova, sua nota sai imediatamente. Fazendo. Aqui nós já reconhecemos o verbo que está no gerúndio. Então, quando você fizer, seria temporal, desenvolvida. Mas como está aqui fazendo a prova, sua nota sai imediatamente, então eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal
reduzida de gerúndio. Gerúndio, porque aqui NDO. Os verbos terminados em NDO, eles dão a ideia de continuidade que está fazendo e nós denominamos como gerúndio. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, mais uma vez, sem o elemento conectivo lá da temporal. Isso não é só com a temporal, não. O meu exemplo que eu estou dando para vocês aqui é da temporal, mas acontece em todos os tipos de coordenadas subordinadas, elas podem ser reduzidas. E outro caso, porque se machucou, ele teve que se aposentar. Então, ele se aposentou porque ele se machucou. Então, é uma causa, né? Não é uma explicação, como nós vimos. Agora, eu posso transformar essa oração subordinada desenvolvida, que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. A causa por ele ter se aposentado é porque ele machucou. O que eu tenho aqui? Eu tenho machucado. ADO. Então, ou seja, eu tenho um particípio. Aquela que indica uma ação depois dela concluída, né? Então, eu tenho oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Reduzida de particípio. Então, ela deixa de utilizar o conectivo e esse verbo que está flexionado, ele passa a usar uma forma nominal, que é o particípio. E assim acontece com todas as orações reduzidas. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem. As orações subordinadas reduzidas é aquelas que não são desenvolvidas, que elas não têm dentro da sua construção os seus conectivos, né? As suas conjunções. Elas utilizam as formas verbais nominais, que é o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. Então, eu espero que vocês tenham gostado, entendido e atenção. Sempre que aparecer, para que você analise isso, é possível uma construção que você acha aparentemente que não seja nada, que não traga nenhuma circunstância de subordinação, mas está ali implícito, né, essa construção de dependência. Porque se você pega a palavra machucado sozinho, ele não diz nada. Então, ele precisa de um outro contexto. Ele teve de se aposentar porque havia machucado, porque ele se machucou. Então, você observa que ele fica solto. Então, realmente, ele demonstra uma certa subordinação à oração principal. Então, ele é a subordinada. Aí você diz, mas não tem aquela estrutura que eu vi na sala de aula, que eu vi no livro didático, que a professora explica. Então, eu venho aqui para estar fortalecendo isso. Então, fique atento, porque pode ser subordinada, não desenvolvida, mas sim reduzida. Espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Se inscreva no meu canal, deixa sua sugestão e deixa seu like, tá bom? Até a próxima!